Estamos rumo a Israel em busca de um grande milagre de Deus na nossa vida. Deus abençoe. Tchau. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. Come on, we see His love and mercy. I see His love and Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Que a paz repouse sobre a sua vida. A paz do Senhor, povo de Deus. Que Deus abençoe a todos, que a paz repouse sobre todos. the people sing. Come on, you sing. Hosanna. Come on. Hosanna. Queria que vocês declarassem, apontassem a mão para essa câmera e dissessem assim para as pessoas que estão em casa. E a Bíblia diz que há poder nas suas palavras. Diga assim: o restituidor de sonhos está aqui no Getsemane. Diga só mais uma vez: o restituidor de sonhos está aqui no Getsemane. O texto vai falar em Marcos, vai falar em Lucas e em João, mas João são 18 versículos. Então eu vou ler apenas. Amém, glória a Deus. Lucas capítulo 22, a bispa também botou em Lucas, que é um médico, que é grego, que estudou medicina no Egito e que, na verdade, fora evangelizado pelo apóstolo São Paulo, que vocês sabem que tinha um espinho na carne, que sofrera muita perseguição, e que Lucas era um homem que fazia com ele obra social, onde Paulo ia pregar o evangelho, também tinha um trabalho humanitário, um trabalho social, um trabalho médico, e Lucas cuidava do apóstolo Paulo. E por que alguém que não é judeu está aqui? Porque depois ele saiu caminhando pelas aldeias, pelos vilarejos, perguntando se aquilo, levante a mão para o céu, se aquilo que ele foi evangelizado era verdade. Ele, vou dar um exemplo, sem ferir o texto, passando em Betsaida, em Betesda, perguntando: é verdade? Sim, é verdade. Ele foi até a aldeia de Marta e Maria, perguntou: é verdade? Sim, é verdade. Ele foi até Gadara e perguntou: ouviram falar de um gadareno? Sim, sou eu, o rapaz que tinha demônio. É verdade. Então tudo que Lucas escreveu deu crédito ao que Mateus falou e ao que João falou. E você que podia ter dado glória a Deus aí, mas tudo bem. Vamos usar, porque a gente se abanando aqui, não tem ar-condicionado, eu quero que você ore. Lucas capítulo 21, vamos ser rápido, amém? Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, verso 47. Falava ele ainda quando chegou o quê? Fala mais alto, o quê? Eu falei há pouco quantas pessoas eram. E um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente, aproximou-se de Jesus para o beijar. Veja, tem muita gente que traz, não é com facada e com tiro não, tá? A mulher entendeu, glória, aleluia. Com um beijo traís o filho do homem. E o que estava ao seu redor, vendo o que ia suceder, perguntou: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo, repita isso, o servo do sumo sacerdote, e cortou a orelha. Levante a mão e receba a terceira. E acabo na quinta. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai-o, basta. E tocando a orelha, o restituiu, o curou, aleluia. Então, observe, é só até aqui. Às vezes, a gente lê uma coisa na Bíblia, aqui está melhor para falar por causa do sol, amém? Mas tudo que a Bíblia fala é muito mais que a gente possa entender. A maioria das pessoas prega que aquele homem era um soldado romano. Mas não era um soldado romano. Ele era o discípulo, o servo
Eu escrevi um livro chamado Talmid, quer dizer discípulo. Talmidim, discípulo. E depois, se você quiser, eu te dou de presente para você. Quando alguém ia começar a jornada, ela era enviada para a escola rabínica. E se ela não prestasse, voltava para casa dizendo: vai cuidar dos afazeres da família. É como um exército hoje, uma prova. Vai dispensado, ficou da reserva. Aquele homem dedicou a vida inteira para ser um servo de Deus. Eu estou pregando sobre sonhos. Levante a mão para o céu, receba a penúltima, a quarta. Alguém que está me acompanhando agora, você que está aqui, levante a cabeça, olhe para mim. Aqui está esse livro. Obrigado, tá? Talmid. Você que está assistindo a televisão, depois se quiser. Posso falar só mais uma coisa, não? Sim. Não estou aqui vendendo meu livro, não. Mas todos os homens que Jesus chamou, todos os homens, repita isso, todos os homens que Jesus chamou, todos eles tinham ido na escola rabínica. E o rabino falava assim, ó: vai embora, você não tem jeito, você não presta para ser pastor. Você vai cuidar das afazeres da família, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua família, vai ajudar teus pais. Você não tem chamado. E é justamente aqueles que os homens rejeitam que Deus escolhe. Diferente. Vem cá, bispo, rápido, para a gente orar que o sol está forte. Esse homem, como você que está me acompanhando e você que está aqui, dedicou a vida inteira eu vou conjecturar sem ferir o texto. Amém? É uma mulher que se dedica a vida inteira a um homem. Ou uma pessoa que se dedica aos filhos a vida inteira e depois tem a notícia que o filho está na cadeia. Ou o camarada nasce e pega no colo. Oh Deus, obrigado. Recebi um menino, um presente de Deus, um filho homem. Daqui a pouco descobre que o moleque, que o garoto é gay. Situações que vêm para quebrar nossas pernas, para pôr nossos sonhos por terra. Vem cá, amor. Malco não é um soldado romano. A Bíblia fala, ele é servo do sumo sacerdote chamado Caifás. É alguém, amor, que passou a vida inteira se dedicando, que não foi reprovado na escola rabínica e que está na linha da sucessão e que não podia ser qualquer Zé Mané. Tinha que ser da linhagem de Levi, da descendência de Arão. Alguém que estava caminhando tudo certinho, bonitinho, na linha, talvez, de uma sucessão, de alcançar a aprovação. Recebe a última, vai. Eu estou sendo um profeta de Deus para alguém que está mais perto da sua bênção do que a roupa do seu corpo. A vida de Malco foi de empenho, de dedicação. Eu estou pedindo a você que lutou para ser uma doutora, para se formar, pagou faculdade para os seus filhos. Você que estava noiva, decalava, você que investiu no seu ministério, investiu no casamento, você que já sabe situações que você deu à sua vida. É como um senhor que eu almocei com ele ontem, e eu estava conversando, eu olhava nos olhos dele e eu percebia, o diabo usou pessoas para matar a fé deste homem. A vida de Malco foi empenhada 100% para um propósito do ministério. Com certeza. Na verdade, as pessoas não sabiam quem era Malco. Assim como as pessoas não nos conhecem e nem querem saber da nossa história. Malco foi um homem que estudou. Ele era aluno, ele era servo. E ele estudava para ser sacerdote. Ele era daquele que quando o sacerdote ia subir, ele abaixava para o sacerdote subir aqui em cima, nas costas dele, e subir no jumento, enfim. E ele tinha sonhos dentro dele que ele queria conquistar na vida dele, como nós também temos sonhos. Segundo Flávio Josefo, faltava uma semana para o ministério dele ter confirmação. É verdade, ele já ia ser chamado porque ele iria ser ungido a sacerdote. Ele estudou durante muitos anos a vida dele porque ele queria servir a Deus. E Pedro não sabia disso. E acontece, agora vai doer, tá? Olha a volta que eu dei. Levante a mão, prometo que é a última. Não estou falando de demônio agora. Esquece o diabo, esquece Judas. Estou falando de alguém que é um apóstolo. Alguém que está na linha de sucessão de Jesus. Cuidado para na hora da luta, das situações de tribulação, você não agir pela força do braço e matar sonho de pessoas.
Porque na hora que Pedro viu, a Bíblia diz que Pedro já puxa da espada e corta a orelha do sumo sacerdote. Do servo do sumo sacerdote. Malco olhou e falou: acabou! Acabou! E a bebe assuri me decanará. Levante a mão só mais uma vez. Eu quero profetizar para alguém aqui que o restituidor de sonhos está aqui no Getsemane. Amado, Jesus estava sendo preso, Jesus estava sendo traído. Mas mesmo, eu sempre digo uma fala minha, essa é minha. No pior dia da vida dele, ele perdoou a humanidade. Ele disse: Pai, perdoa porque não sabe o que fazes. No pior dia da sua vida, ele olhou para baixo e teve compaixão no próximo, dizendo: ei, mulher, não chore por mim, chore por você e pelos seus filhos. E olhou para João e disse: ei, João, cuida de Maria. E no último dia da sua vida, ele olhou e ainda salvou uma alma. Dimas. Querido, não tem... eu não estou muito bem para servir a Deus. Eu não estou muito bem para pôr uniforme. Eu não estou muito... Ei, Jesus estava sendo preso. Amor, e alguém lê o texto e acha que simplesmente cortar a orelha é cortar a orelha. Não é só isso, amor. Não. Naquela época, para ser sacerdote, não poderia ter deficiências físicas. Nem na pele. Na pele, não poderia ser coxo, não poderia ser cego, não poderia ter nariz achatado. Levítico fala sobre isso no capítulo 21, entre algumas outras coisas. Ele não podia Só que ser gago. Não podia ser gago. Ele, na verdade, ele iria receber o cordeiro, o sangue do cordeiro. Ele receberia na mão direita, não podia ter a mão quebrada, não podia ter o pé quebrado. Ele iria receber na mão direita. E não podia ser surdo. Porque como vai ouvir a voz de Deus e como vai ouvir a voz do povo? E ele seria ungido na orelha direita. Só que justamente a orelha direita foi amputada, foi arrancada. O sonho dele caiu. Fique de pé. Ainda que Pedro não te conheça, a vida às vezes é marcada assim. Pessoas aparecem do nada. Pessoas ficam ali, não sabe da tua história, não sabe do teu legado, cai de paraquedas, vem do que, nem tu reino do que Assuri andarás. Não tem era, não tem bem, não tem história. Mas ainda que as pessoas não se importem, volta aqui, pastor Hélio, rápido. Jesus, mesmo sendo perseguido, preso, traído, ele se compadeceu. É você que deu glória a Deus aí, recebe mesmo, filha. Acabou. Acabou. Não tem mais jeito. Eu lutei a minha vida inteira. Por um sonho. Por um propósito. E do nada. Um alheio. Um desconhecido. Cortou meus sonhos. Mas tem gente chorando aqui. Eu me levantei hoje cedo e o Senhor diz: vai no Getsemane. E não fala para eles ficarem tristes, não. Só fala duas coisas para eles. Fala para eles não fazerem o que Judas fez comigo e não me trair. E fala para eles que eu ainda sou o restituidor de sonhos. Eu sei que talvez aconteceu uma situação e teu ministério acabou. Talvez tu viu alguém, um escândalo. Talvez tu viu alguém, uma situação. Eu vou falar que você viu pessoas que em nome de Deus, apóstolo, bispo, pastores, que cortaram, que mataram a sua fé. Mas Jesus foi lá, e disse: Malco, Malco, Pedro não conhece a tua história, mas eu te conheço. Eu estou devolvendo tua orelha. Eu estou devolvendo teu esposo. Eu estou devolvendo teu marido. Estou devolvendo teu filho. Estou devolvendo teu chamado. Ei, tu vai decamar. Se tu quer me defender, lá vai charabande que defaz. Ei, acredita, o restituidor de sonhos está aqui no Getsemane. Aquele que não morreu está vivo. Ei, olhe bem para mim, por favor. Eu sei que para ele, levante a mão pela última vez, a gente tem que levantar as duas. Para o meu Deus não tem hora difícil, não tem hora ruim. Ele age mesmo nas circunstâncias mais difíceis.
Não, você tem que repetir essa, que eu estou debaixo do sol, estou fritando aqui com 2 camisas. Eu estou dizendo que nas situações mais difíceis, mesmo assim ele age. Não, vem cá, 2 pastores, rápido. Rápido. Segura aqui, bispo. Vem cá, Renata, rápido. Você fica aqui, Fabinho. Me prendam, vem, segura. Veja, preso, amarrado, sendo levado. Mas está olhando para alguém, tipo o Fabinho que está aqui, ó. Põe a mão no rosto como se estivesse chorando, Fabinho. Ele é capaz de dizer, se soltar e se preocupar com você. Ele tinha que se preocupar com ele. Ele tinha que olhar. Agora não dá, eu tenho meus problemas, eu estou amarrado. Meu sonho. Pode falar aí, meu irmão. O ministério de Jesus não parou ali. Tem pessoas que perdem emprego e falam, não vou mais servir a Deus. Tem pessoas que passam uma prova e falam, vou sair da igreja. Jesus está sendo levado, sabendo o que ia acontecer. Estava chorando sangue agora há pouco. Alguém está dando glória. Jesus estava derramando sangue. Mas não suporta ver alguém que tem sonhos. E mesmo preso, mesmo todo cheio de sangue já, ele falou, não, volte a sonhar. Recalabaçou. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Mateus 14, no versículo 22. Jesus anda por cima da água. Versículo 22, vamos lá, vem cá, amor. E logo ordenou, diga, não foi um pedido, não foi um querer, foi uma ordem. Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia as multidões. Verso 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando à tarde, estava ali só. Esse à tarde era a hora. Algumas aí falam a hora. Alguém falando a hora? Isso eram 3 horas da manhã, à madrugada, ao cair. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A segunda revelação é essa, diga, o vento contrário. É nessa hora que ele chega, é nessa hora que ele vem. Estou pregando para mim e para alguém que está vivendo um vento contrário aqui. É nessa hora que ele chega, é nessa hora que ele vem. E na quarta vigília da noite, que seriam 3 horas da manhã, dirigiu Jesus à parte a eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo dizendo, tende bom ânimo, não sou eu, não é um fantasma, sou eu, não temais. Respondeu Pedro, isso aqui que eu vou falar, que eu só poderia falar talvez para pastores, mas acredite, se você está aqui, há um propósito de Deus. Pedro disse, diga, quem falou foi Pedro, não foi Jesus. E Deus deu ao homem uma coisa chamada livre. Quer pular na água aí, pode pular, irmão. Disse Pedro, desculpe, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem, que aí vai, ué. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, indo ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, para onde eles subiram? Para onde eles subiram? Aleluia. Coisa bonita é quando a pessoa sabe onde é o lugar dela. Aleluia. O vento acalmou. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adorando, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E passando para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, andaram por todas aquelas terras em redor, trouxeram todos os que estavam enfermos. Aleluia. Dê glória a Deus.
Jesus estava pregando. E quem aqui não quer estar com Jesus? Quem não quer estar perto do seu pastor? Quem não quer estar perto do seu mestre? Quem não quer estar perto do seu líder? Alguém nos ouve? Diga amém. Mas Jesus disse assim, olhe para mim, por favor. Eu não quero que vocês estejam comigo por um momento. Eu não quero que vocês fiquem. O Senhor disse, eu quero ficar só. Primeira palavra, levante a mão. Então é necessário que aquele que faz a obra, aquele que tem um chamado de excelência, tenha um tempo separado para Deus. Não adianta pregar no púlpito e você não ter tempo para você, para a sua vida. Não adianta querer ser profeta para os outros e não ser profeta para você. Não adianta só querer pregar e não ter capacidade de sentar para ouvir. Não adianta querer orientar as pessoas se não tem capacidade de ter intimidade com Deus. Jesus havia pregado para a multidão, mas disse para os discípulos, eu preciso agora ter comunhão com o meu Pai. E subindo ao monte, foi orar sozinho. Então, primeira, até Jesus carecia de momentos de intimidade separado com Deus. Mesmo que os discípulos quisessem estar com ele. Levante a mão, receba a segunda. Não foi um querer nem um pedido. Diga bem alto para você. A psicologia diz que você repete e você grava. Diga, foi uma ordem. Jesus não pediu, não foi um favor, ele ordenou. Eu quero que vocês fiquem aí. Só o rapaz entendeu. Você não está aqui porque você quer. Quem te colocou nessa foi Deus. Quem te pôs aí foi Deus. Ah, mas eu estou cansado de fazer a obra, eu estou cansado de passar essa luta. Você está nesse barco porque Ele te trouxe aqui, porque Ele te pôs aí. Você está aí porque Ele te pôs aí. Ele que ordenou. E agora, a palavra açoite quer dizer, como Jesus foi na cruz, açoitado, arrancado os pedaços, os flagelos. A palavra no Aurélio, açoite, quer dizer despedaçar ou arrancar pedaços. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, eu sei, se você, alguém aqui mora em prédio, levante a mão para o céu. Às vezes a sua filha vem vindo da padaria, o seu esposo vem chegando dentro do carro, você lá de cima do prédio vê ele. Ele não consegue ver você, mas ele está te vendo. A sua filha vem vindo da padaria, ela está lá embaixo, você não enxerga ela. Ou desculpa, ela não enxerga você, mas você enxerga ela. Uma pessoa já entendeu, vou descer o nível. Embora você pareça estar sozinha, lá do alto ele está vendo tudo. Então quando o açoite começa, quando a luta começa, veja, aqui não é uma praia, irmãos, a gente chama praia. A gente chama de praia, mas é por respeito. Porque aqui chama-se Lago de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. É o suprimento do povo de Israel. Aqui está a água, a Bires de São Paulo. Alguém é de São Paulo aqui? A Bíblia diz que começou ondas aqui, para açoitar aquele barco, machucar. E aí é nessa hora, abaixa um pouquinho o fundo. Recebe a terceira, levante a mão. Que a gente começa a ser açoitado, perseguido. A Bíblia foi escrita em 3 linguagens, alegórica, figurativa e literária, em 3 idiomas, aramaico, hebraico e o grego. E é quando começa o vento contrário. Uma pessoa recebeu aqui já. É quando começam os açoites, a calúnia, o levante. É nessa hora que ele aparece, é nessa hora que ele vem. Jesus não é colega, colega vai no churrasco, na festa, no aniversário. Ele é o amigo fiel. E quando todos somem, quando não tem mais jeito, na hora do desespero, se Deus não agiu ainda, é porque é um recurso humano. Deus não desencrava a unha e nem tira carne do dente. Mas o que o homem não pode fazer, a medicina não pode fazer, isso ele pode. Levante a mão para o céu. A grande fraqueza, a grande virtude de um homem é ele reconhecer que ele é limitado. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que é o pastor Djalma, que é a esposa dessa senhora aqui, que é um pastor nosso e advogado. E uma pessoa perguntou para mim assim, ó, é pecado beber vinho, pastor? Eu falei, querido, pecado não é. Mas Jesus disse, esse olho te faz pecar, arranca e corta ele, joga ele fora. Se eu falar para você, como já vi pastor pregando, que Jesus transformou a água em suco de uva, eu estou falando mentira. Até porque Jesus era um judeu e a cultura judaica tinha que ter vinho no casamento.
Então, se era pecado fazer vinho, Jesus não transformou aquilo em tangue, nem maguari. Então, Jesus encheu a festa de vinho. O primeiro milagre dele foi esse. Só que beber uma taça não é pecado, mas embriagar já é. E acho que a grande virtude, vem aqui, Renata, vou acabar agora, vou passar para ela. Acho que a grande virtude é a pessoa, levante a mão para o céu, a última, reconhecer que aqui é para os homens andarem. Que tem muita coragem e muita ousadia. E tem que ter o chamado e o envio. Não vai meter os pés pela mão. O esposo dela falou assim, eu tinha um problema muito sério com bebida. Ele fala, eu sei que não é pecado beber uma taça de vinho. Mas ele fala, se eu beber uma taça, eu me conheço. Ele fala assim, essa é a minha brecha. Se eu beber, eu caio alcoólatra novamente. Então ele falou assim, não é pecado beber. Mas para mim, é a minha brecha, é onde Satanás vai entrar. Então, observe. Ok, finish. Vamos fazer uma oração, fique de pé, por favor. Você tem que reconhecer o seu limite. Sabe, irmãos, não é vergonhoso você chegar e falar, eu preciso de ajuda. Ou não é vergonhoso. Posso ouvir só mais um amém, não? Aponte a mão para a água. Eu sei que todo mundo quer viver o sobrenatural. Mas a Bíblia diz que obedecer. Eu sei que essa mensagem não agrada muita gente. Porque o que tem de gente metendo os pés pelas mãos. Mas se Jesus quisesse que você andasse sobre as águas, ele pegava e ficava desfilando com você aqui em cima. Ele pegou Pedro, mas aqui tem uma virtude de Deus. Se alguém puder dar glória a Deus, dá glória a Deus. Quando ele estava afundando, ele não falou, Felipe, Tiago, André. Ele disse, Senhor, salva-me. Ei, levante a mão direita o mais alto que você puder. Ainda que você está afundando, caído ou pagando um preço, se você disser, Senhor, salva-me, vem em meu socorro. Oh, alabaxarabadacandarás. Eu vou orar por você agora. E eu preciso que você venha abrir o seu coração, dizendo, Senhor, se eu estou pagando um preço por uma desobediência, se eu estou pagando um preço, Senhor, ó Deus e Pai, em nome de Jesus, ó meu Pai, eu oro agora nesse momento. Eu sei que há pessoas pagando um preço por um relacionamento. Eu sei que tem pessoas que agiram, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele pôde, eu também posso. Não quer dizer que eu sou um servo de Deus, eu posso fazer o que Deus faz. Não quer dizer que se eu sou um pastor, eu posso fazer o que o outro faz. Quer dizer, se um comete adultério, eu vou cometer. Se um faz, eu vou fazer. Não, a salvação individual. Não queira ser como ele. Ele é da calabaço. Oh, Senhor, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou pequeno. Reconheço os meus limites, Senhor. Reconheço minhas fraquezas. Reconheço, Senhor, que há pessoas aqui nesse barco que estão pagando um preço muito alto, Senhor, porque estão caminhando. O Senhor que ordenou, ei, foi Ele que te pôs nesse barco, foi Ele que te ordenou, fique aí. Eu sei que alguém diz, apóstolo, eu quero pular fora, eu quero sair. Quem te colocou aí foi Ele, e Ele vai aparecer na hora da tempestade, Ele vai aparecer na hora da luta, Ele vai aparecer no meio da luta, da dificuldade, Ele vai aparecer. Ei, se você quiser orar em línguas, ore. Se você quiser pedir perdão a Deus, peça. Ei, tem gente caminhando. Essa tempestade é só porque você saiu da posição. Ei, não é um pedido, é uma ordem. Fica no barco, fica no barco. Fica nesse barco, porque quem te colocou aí fui eu. Quem te colocou nessa fui eu. Oh, Senhor, eu preciso de Ti, eu sei. Ei, não queira pular fora por conta da luta. Não queira buscar daqui do Chorebefaz. Tem pessoas aqui sendo açoitadas, afrontadas, mas o Senhor fala, fique aí, fique aí, fique aí, fique aí. Fique aí, fique onde eu te coloquei. Espera o tempo de Deus, espera o tempo de Deus. Espera o tempo, ore por sua família, ore por seus filhos. Oh, ore, eu quero que você ore, Senhor, em nome de Jesus. Vem sobre mim, Senhor. Mas às vezes sou levado. Oh, Senhor. Agimos pela empolgação. Agimos pela carne. Eu sei que eu sou fraco, Senhor, eu sou pequeno. Perdoa os meus erros, Senhor. Perdoa-me, ó Pai. Perdoa-me, ó Deus. Senhor, eu prometo que a partir de hoje eu vou me colocar na minha posição. Eu vou esperar o tempo de Deus. Está cheio de gente, de pessoas rindo de você. Quem mandou se meter a besta? Mas o Senhor falou, vem. Ele falou para mim, é você que pediu. Foi você que falou, eu quero ir.
Mas Ele te ordenou, fica. Ele te ordenou, fica. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser Está escrito igual. em Hebreus capítulo 4, no verso 12. Porque a palavra de Deus é viva. Não, alguém acha que é um livro de Shakespeare. Alguém acha que é um livro de história. Alguém acha que é um conto, uma fábula. Não. A palavra de Deus é viva. Eu digo para você que esse livro que você carrega é vivo. As palavras que daí foram escritas por homens inspirados por Deus, elas têm espírito. Então ela é viva e eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Levante a mão direita e receba a palavra. Uma faca tem um gume, ela corta para um lado. Mas uma espada corta para os 2 lados. Como a Bíblia foi escrita em 3 linguagens, alegórica, figurativa e literária, quer dizer que, levante a mão, quando eu estou pregando para você, ela corta para os 2 lados, tanto para quem está recebendo, como para quem está pregando. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Não dá para saber, mas ela penetra e divide a carne do espírito, das juntas de medulas. Agora levante as 2 mãos. As 2 mãos. Amado, olha para mim, abre os olhos. Eu sei que o sol está forte. Eu nasci dentro da igreja. Eu não conheci o mundo. Conheci o mundo na adolescência, 13 anos e tal. Mas nunca mergulhei ao mundo. Eu não sei. Eu conheci crack agora na campanha de Manassés e Efraim. Cocaína. Mas eu creio em profecia, creio em revelação. Eu creio em um monte, creio em oração. Abaixa a mão. Se eu estiver mergulhando lá no Rio Nilo, lá no Mar Morto, onde a gente estava lá no Egito, Mar Vermelho, tem lugar para mergulho, e descer um crente para me entregar uma profecia lá embaixo, eu estiver lá embaixo, vendo as rodas do cavalo do faraó, e o cara vai me entregar uma profecia, e for de Deus, eu creio. Mas, ouça, repita pela última vez, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando você tem a palavra de Deus dentro de você, ela lhe dá discernimento se aquela palavra, aquela profecia vem de Deus ou é da carne. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Por exemplo, eu fui numa igreja lá em Boston e o pastor, muito cheio do Espírito Santo, tem um amigo, um senhor de idade. Ele disse assim: ei, filho, estás vendo ali? Oh, glória. Eu disse: quem, meu amado pastor? Ora, não está vendo o anjo Miguel em cima do altar? Aí eu falei: tu está dizendo quem, meu pastor? Ora, não estás vendo o arcanjo Miguel em cima do altar? O Senhor apareceu para mim numa visão e disse que o arcanjo Miguel é o guardião desta casa. Então eu perguntei para ele assim: meu pastor, meu apóstolo, uma dúvida a que ser questionada. A Bíblia não diz que o arcanjo Miguel é o guardião de Israel? O que ele está fazendo aqui em Boston? Então a palavra de Deus, ela é apta para discernir. Aí é que ele vai lá e vem aqui. Então eu falei: amado, tu tem que ter discernimento de espírito. Então, eu creio em profecia, creio em palavra, creio, mas tem que ter. Nenhuma revelação é maior que a palavra de Deus. Repita essa palavra: nenhuma revelação é maior que a palavra de Deus. É isso que eu encontro em impasse, em um debate com os irmãos da igreja adventista do 7º dia. Porque a Bíblia diz
Se os anjos do céu, repita isso, os anjos do céu descerem aqui na terra e pregar outro evangelho que não for esse, é anátema, é abominação. E se alguém, eu estudei sobre religiões e segundo a teoria da matriarca senhorita Ellen, um anjo do Senhor apareceu para ela e entregou para ela. E quem já foi adventista aqui sabe. E se você é também assim, sabe disso. Vocês deem mais credibilidade às teorias, aos livros de Ellen do que à Bíblia. Não, se alguém aqui levante a mão para você que foi adventista, é mentira? Será isso? Vocês sabem que vocês acreditam muito no que Ellen fala. Nas teorias dela, nos livros dela, mais até do que a Bíblia. Eu não estou falando mal deles, estou dizendo só a verdade. Estou dizendo para você que a palavra de Deus é apta para discernir o que é de Deus e o que não é. Posso ouvir um glória a Deus ou não? Há um homem que o Fabinho vai colocar no grupo já já, o nome dele é Jerry. É um nome fictício, mas a história é real. Ele saiu no New York Times em 2015. Ele era um homem de uma família extremista. Ele era um grande terrorista. E ele foi ensinado pelo grupo Jihad a matar e a perseguir cristãos. Posso ouvir um amém? Amém. E dentro da cultura muçulmana, eu estudei sobre o Islã, não é permitido, por exemplo, eu te dar um presente para ti e você não pode recusar. Algumas pessoas já viram na nossa igreja pessoas levarem muçulmano para a igreja, porque diz na cultura islâmica, se um amigo te dá um presente ou te faz um convite e essa pessoa é amigo de verdade, você não pode falar não. E aquele homem estava planejando, depois, alguém me ouve, diga amém. Amém. Da intervenção do 11 de setembro nos Estados Unidos, a intervenção militar no Afeganistão. Aquele homem começou a ser influenciado. Ele, por educação, ele recebeu. E aí, para não desfazer, ele abriu. E exatamente onde ele abriu, é o que eu vou ler para você agora. Só um recado antes, posso? Só tenho 5 palavras, recebe a segunda. Oh, glória, eu sinto a graça de Deus aqui. Alguém que foi chamado para um ministério divino, pela direção do Espírito Santo. Levante a mão para o céu. Jesus passou 30 anos no anonimato. Diga assim, 30 anos no anonimato. Eu falava uma coisa, pode abaixar a mão, para o pastor Giovanni. Nós temos muita dificuldade na nossa igreja, porque nós temos ainda muitos pastores que são meninos, são jovens. E é por isso que no judaísmo a pessoa, Jesus, por exemplo, se batizou aos 30 anos. Porque antes dos 30 a pessoa é considerada menino. E a gente tem visto isso. Uns garotos de 24, de 25, eles não têm ainda maturidade. Não com as moças, mas principalmente os homens. Então aos 30 anos no judaísmo, a pessoa era considerada já apta para ser um homem maduro, saber discernir o que é certo e o que é errado. Posso ouvir amém ou não? Amém. E uma coisa muito poderosa é que Jesus passou 30 anos no anonimato. Levante a mão, receba a quarta. Ele não curou ninguém. Ele não libertou ninguém. Ele não expulsou um demônio. Ele apenas participou daquela festa lá em Caná, na Galileia. E nem sempre, eu não sei se eu falo. Às vezes você vê alguém por cima e fala, fulano está arrebentando, olha lá, está estourando. Tem que arrebentar. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Mas o diabo o colocou no pináculo do templo. Então nem todo mundo que está por cima é porque Deus colocou. Não, era para dar um glória. Não, era para dar um glória. Não é para mim não, é para Jesus. Nem todo mundo que está por cima levou a cidade santa e colocou no pináculo do templo e disse, se você é filho de Deus, pula daí de cima. Então a palavra de Deus é apta para dar discernimento de espírito. O diabo disse, se você é o filho de Deus, pula daí de cima, porque está escrito. Se tem uma coisa que o diabo conhece, é a palavra. Está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde todos os teus caminhos. Jesus repreendeu o diabo com a palavra. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele disse, se você é o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Então Jesus disse, nem só de pão, isso mesmo, pastora, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra vem da boca de Deus. Posso ouvir amém ou não? Amém.
O que acontece é que Jesus está agora saindo do período da aprovação. Mateus 4. E ele sai dirigido pelo Espírito. Olha que forte. Eu não sei se eu falo. A maioria de nós pregadores dizemos e citamos Mateus 5 como o monte das bem-aventuranças ou das bem-atitudes. Mas a grande verdade é que não demora um dia. O culto demora 3 dias. Eu vou conjecturar sem frio o texto, carregando as baterias. Alguém fala, eu estou vivendo essa vida porque Deus quer. Estou passando o que eu estou passando porque Deus quer. Quando Jesus desceu, quando estava descendo, claro, caiu de escada, não tinha nada. Encontrou um leproso, alguém que não podia nem entrar na igreja, vir no culto. Parou e confrontou, das duas ou o Senhor me ajuda ou você é apedrejado. Senhor, se quiseres. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Sabe o que ele falou? Eu quero. Fique limpo. Quando você sai daqui, as coisas, quando a unção começa a fluir, você fica dando murrinho, não. Você fala e Deus sela, Deus sela. Quando a unção tem peso, Elias gritou aqui nessa terra, aqui onde você está. Segundo a minha palavra, não haverá chuva nem orvalho. Parece que vejo alguém no céu dizendo, oh, tá louco, um mortal humano mandou uma ordem aqui para cima. Aí Deus disse, mas quem é esse cara? Elias, o tesbita. Pode fechar as torneiras, eu conheço ele. O que importa é que você venha ser conhecido pelo Senhor. Posso ouvir um amém? A paz a todos, Deus abençoe. A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 7, o centurião de Cafarnaum. E diz assim a palavra de Deus. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo do centurião, a quem este muito estimava, estava doente, à morte. Na outra tradução de Mateus, fala atormentado, ou seja, um espírito imundo o oprimia. E quando, porque a fé vem pelo ouvir, ouviu falar de Jesus, lembrando, o centurião é um cidadão romano, enviou-lhe anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, olha só o texto, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno que lhe conceda isso. Por quê? Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então foi Jesus com ele. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Por isso mesmo, não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo ou o meu criado sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados ao meu respeito, ao meu poder, ou que obedecem à minha ordem. E digo a este, vai, ele vai, ao outro, vem, ele vem. Ouvindo isso, versículo 9, maravilhou-se Jesus. E voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos, que nem ainda em todo Israel achou-se tanta fé como esta. O texto é muito conhecido, porém um tanto quanto complexo. Por quê? Porque nós estamos falando, eu até falei, Suzana, pede para a Suzana vir aqui, por favor. Só para você entender uma coisa muito séria. Que, lendo, eu conheço pessoas que já disseram assim, eu já li a Bíblia 400 vezes, a Bíblia não diz leia, diz examinai. Eu observei uma coisa, você falando no ônibus, na época de Jesus, a cidade de Tibério já existia? Existia. Mas Jesus não ia a Tibério. Não, de jeito Por que não ia a Tibério? porque a cidade de Tiberíades é uma cidade pagana. Não ia a Tibério. Aquele que fez a construção da cidade de Tiberíades é o tetrarca, filho de Herodes o Grande. Herodes, o filho dele,
para honrar o imperador Tibérios, para honrar os romanos. É uma cidade muito idólatra. Muito idólatra, que Jesus só pegava atalhos. A gente tem provas Nunca entra. arqueológicas que ele pegava os atalhos por diferentes cidades antes de chegar a Tiberíades. E você Nunca também, entrar em Tiberíades. como uma guia e uma conhecedora da cultura, queria lhe fazer duas perguntas. É claro que já sei, mas para que o rádio ouvinte, o telespectador, inclusive você que é pastor, que vem cá, peça quando vir para os guias, para a sua caravana, fala, quero ser guiada por Suzana. Na minha opinião, é uma das melhores, se não a melhor guia de Israel. Eu não puxo o saco de ninguém, falo a verdade apenas. Tem uma virtude, alguns ou defeito. Você tem que falar, fala na cara. Uma coisa, nos dias do Senhor Jesus, o povo de Israel era oprimido pelos romanos. Muito. A opressão romana era muito grande. Já nessa mesma data começa aqui rebeliões aqui na parte da Galileia. Judeia já está muito revolta pela opressão romana. Eles não permitem a eles novamente a leitura da Bíblia. Eles não permitem a nombrar a Deus na época romana. E tudo isso trouxe também uma... Inclusive, Levi ou Mateus, até arrepia o corpo, era tido pelos judeus por traidor. Porque era um judeu trabalhando para os romanos. Exatamente, e não só o mesmo. Nós temos também um dos comandantes importantes da época, Yosef ben Matitiyahu, que hoje a gente conhece todos os livros da história do povo judeu da época, por o mesmo Flávio Josefo. Flávio Josefo, que eu amo muito. Exatamente, e ele era judeu, comandante aqui na Galileia, de 40.000 soldados, que no final ele virou-se para romano, e porém a gente tem hoje toda a história. Traidor. Traidor. Veja, olha a volta que eu dei para tentar te explicar. Obrigado, Suzana. Que Jesus está aqui. E é um povo que oprimia eles. É um povo que sufocava eles, cobrando impostos. Aí veio um centurião que tem uma fé romana. Quem são os romanos? Aqueles que estão oprimindo o povo judeu. Aqueles que os judeus estão trabalhando para isso são tidos como traidores, odiados. E são eles que, juntamente com um povo chamado de Zelote, 70 anos após Cristo, transformam a guerra que vai destruir o segundo templo, erguido por Herodes. Vêm os anciões de Israel, os príncipes da sinagoga, rogar, implorar a Jesus que entre. Eu chamei aqui agora há pouco a guia, para ela te explicar, porque talvez você fale, vai puxar a sardinha para o lado dele. Estou falando de alguém que fala da parte histórica, não bíblica. Ela não é pastora, ela é guia, ela é historiadora daqui da Terra Santa. Para te explicar que Jesus não entrava em Tiberíades. Agora, estão pedindo a Jesus, implorando, vá lá na casa deste homem e orar por ele. Porque um seu servo está enfermo. Por que implorar? Porque se ele disse tudo que pedis em meu nome eu vou. Por que implorar? Porque não era hábito, não era costume. Era uma coisa profana, imunda. Jesus entrar naquela casa. Ei, se ele atendeu a oração dos demônios que estavam no Gadareno, quando os demônios oraram e pediram, rogaram, dizendo, Senhor, permita-nos entrar nos porcos. Ele atendeu os porcos, por que implorar para que ele vá orar por um homem? Então, Jesus, e o texto eu já lhe expliquei, tiveram que implorar. Por que implorar? Eu disse, por que eu devo? E aí você vai entender comigo. Os judeus falam assim, ele é digno. Oh, peraí. Como assim digno? Ele é um rabino? Ele é um mestre? Rabi quer dizer mestre. Ele é um discípulo? Ele me segue? Como você se atreve a dizer que esse homem é digno? Por quê? Quais são as evidências? Quais são as credenciais para que eu saia daqui e vá ter com ele? Senhor, a sua casa é ali. Você está vendo ali? Ali abaixo ficava a casa que Jesus morava. Onde está erguida essa igreja hoje. Só mora aí, Jesus. Sabe essa igreja que o senhor prega aqui, ó? Sabe essa igreja que aconteceu os milagres da mulher hemorrágica, a filha de Jairo, o paralítico que entrou pelo templo? Sabe essa igreja aqui? Me dê alguma credencial para que eu vá lá até ele, para que eu atenda.
Porque, primeiro, ele ama nosso povo. Ele é um católico, ele é um espírita, ele é um kardecista. Estou conjecturando sem ferir o texto. Mas ele ama o nosso povo. E ele mesmo foi quem levantou esta casa. Ele mesmo quem levantou a sinagoga. Quem levantou foi ele, quem bancou foi ele. Algumas coisas que nós fazemos é boa, colocar copo de água, ficar o dia inteiro aí na frente da televisão orando, pedindo, colocando foto, é bacana. Mas alguma coisa para fazer, eles, vê se entende, se entender. Algumas coisas que nós fazemos são boas, mas não são suficientes para fazer mover o mundo espiritual. Jesus disse, por que eu devo ir lá atender ele? Por que ele deve ser atendido? Eu vou entrar na casa de um romano que oprime meu povo? Me deu a credencial. Então os anciões, os velhos, os cães, os de cabelo branco, vieram implorar, dizendo, essa igreja aqui, foi ele que levantou. Jesus disse, eu vou lá agora. Tem pessoa que canta aquela música do Rei da Nésia, entra na minha casa. É fácil, né? Não dói, não machuca. Esse homem fez uma semente, ele que levantou aquela casa. Ele foi o provedor dessa igreja. Jesus levantou-se e prontamente foi ter com eles. Finalizando, avistando porém de longe o centurião, que não era judeu, centurião cuidava de 100 homens, outra fé, romano, mas teve a capacidade de fazer o que os religiosos não fizeram, de fazer aquilo que os evangélicos, conjecturando. É alguém que professa outra fé, mas que tem coragem de honrar a obra de Deus. Quando Jesus se aproximou, ele viu de longe e disse, Senhor, não entres em minha casa. Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Ei, eu estou falando do Filho de Deus, que se levantou e foi em direção à casa de um romano. Por quê? O que fez Jesus vir até ele? Porque ele é bonito? Porque ele era autoridade romana? Não. Por quê? Por que eu devo ir até ele? Porque ele ama o nosso povo, ama. E ele que levantou esta casa. Jesus prontamente foi até ele. E ele disse, Senhor, não me julgue digno de ter contigo. Por isso, pedi aos meus servos que fosse. Mande uma palavra e ele será curado. A Bíblia tem 66 livros. O único homem de toda a Bíblia que teve a capacidade de deixar Jesus maravilhado foi esse homem. Eu quero orar aqui agora. Deus e Pai, esta terra é testemunha de que um homem que não era digno, nem merecedor, nem evangélico, nem judeu. Estou conjecturando, é óbvio que naquela época Jesus era um judeu. A religião, o cristianismo, o que podemos chamar de protestantes, veio com a reforma. Eu quero dizer para você que ele não era um cristão, ele professava outra fé, mas ele creu em Jesus. E o Senhor diz, nem mesmo em todo Israel eu achei tanta fé como essa. Se ele é o alfa, o ômega, então em todo Israel estou falando de Abraão, estou falando de Elias, estou falando de Josué, de Gideão, estou falando de todos aqueles da Bíblia. Jesus achou um único homem da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. Tem pessoas que falam, Senhor, visita meu filho que está no hospital, Senhor, vai de encontro ao meu marido, Senhor, visita meus funcionários, Senhor, visita meus clientes, e parece que nada se move, como se o Senhor não fosse em sua direção. Mas eu estou pregando para você de um homem que não era judeu, que não era circuncidado, que não era um discípulo, que não era um apóstolo, que nem professava a nossa fé, mas que teve a capacidade de deixar Jesus maravilhado, que fez com que Jesus fosse de encontro a ele, que fez com que Jesus fosse até ele, que fez com que Jesus andasse até ele, saísse onde estava. Algumas coisas que nós fazemos são boas, só não tem força para mover o mundo espiritual. Jesus se levantou dizendo, eu irei até ele. Tem muitas pessoas dizendo, Senhor, vai ao meu encontro, vai adiante de mim, Senhor, me ajude. Ei, quando os homens, os anciões de Israel entraram aqui dizendo, Senhor, por favor, vá até ele, Jesus questionou, e a Bíblia diz que tiveram que implorar, Senhor, vá, e Jesus disse, por que eu devo ir? Me dê um motivo que o faça digno. Esse homem professa outra fé, tem outros costumes, esse homem é um romano que oprime o nosso povo. Jesus não foi em Tiberias, não foi em Tibete, mas foi até a casa daquele homem. E ele disse, Senhor, não entra na minha casa porque eu não me achei digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, a minha casa é pura e profana.